Oi, gente, bom dia. A nossa aula de hoje nós vamos corrigir as atividades sobre os tecidos humanos, tá? Do dia 14 e do dia 15, né? Quarta e quinta. Então vamos lá. Sobre o capítulo 32, né? Embriologia humana, da parte de tecidos humanos. Começa lá na página 676 e eu passei para vocês 7 questões, não foi? Deixa eu olhar aqui no livro. Isso, passei 7 questões, tá? Lá na página 700 e 701. Então, a gente vai responder agora, tá? A primeira questão diz assim, deixa eu ligar só aqui meu apontador, toda vida eu esqueço. A primeira questão diz assim: cite exemplos de um tecido epitelial com função de revestimento, outro com função de revestimento e absorção e outro com função de secreção. Onde é que vocês iriam achar essa resposta? Lá na página 678, tá? Então, vamos lá. O primeiro tecido epitelial, né, é o com função de revestimento. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, mas pode ser qualquer outro, tá? Então, vamos lá. A resposta ficaria assim. Tecido epitelial com função de revestimento, né, tem um endotélio, que é um epitélio que reveste os vasos sanguíneos, alvéolos pulmonares e também os vasos linfáticos. Aí, outro com função de revestimento e absorção. Vocês iriam também achar lá na página 680, num quadrinho aqui que tem, né? Classificação do epitélio, sua estrutura e função. Poderia ser o epitélio que reveste o estômago e o intestino, né? Que ele ao mesmo tempo forma esse órgão e também absorve o nutriente dos alimentos, né? Através da digestão, né? As macromoléculas se transformam em micromoléculas, então o intestino e o estômago eles fazem a absorção desses nutrientes, né? Que depois vão para todo o nosso corpo. Aí, um tecido, né, epitelial que tem a função de secreção, né, de secretar hormônios, secretar algum tipo de substância, a gente poderia citar o pâncreas, tá? Lá na página 682, onde fala de glândulas exócrinas, endócrinas e mistas, fala assim, ó. O pâncreas, né, ele secreta enzimas digestivas que são lançadas no duodeno. E o que é o duodeno? É o comecinho do intestino, do intestino delgado. Então, né, poderia ser o pâncreas, como também poderia ser as células deixa eu ver aqui, as células dos ovários, dos testículos, né, que todas elas secretam algum tipo de substância. E agora nós vamos para a segunda questão. Diz assim: compare as características gerais do tecido epitelial com as do tecido conjuntivo e mencione a origem embriológica desses tecidos. Então vamos lá para as características gerais do tecido epitelial. São células que são justapostas, né? Elas são unidas firmemente entre si, tem pouco espaço e pouca substância entre elas, né? Elas também apresentam a capacidade de revestir o nosso corpo, né? Nos protege contra cortes, substâncias químicas que poderiam nos fazer mal, nos protege contra a entrada de bactérias, protozoários, vírus, né? Já o tecido conjuntivo, que ele tá lá na página 683, qual é a principal característica do tecido conjuntivo? É preencher, né, os espaços que tem dentro do nosso corpo, os espaços que tem entre os órgãos, sustentar, né, defender e nutrir. Tá? Essas são as principais
características do tecido conjuntivo. Ele preenche todos os espaços, né, que tem no nosso corpo, tem entre os órgãos, ligam os órgãos uns aos outros, né, para poder fazer a comunicação. Ele sustenta também, atua na defesa, né, e ele também nutre. Então, a partir disso, a gente pode responder a pergunta. Mencione qual a origem embriológica desses tecidos. Aqui, ó, lá onde fala sobre o tecido conjuntivo, já diz assim, ó, os tecidos conjuntivos têm origem mesodérmica. Então, já tá aqui a resposta, né? A gente voltando lá pro tecido epitelial, na página 678, diz assim, ó, os epitélios, né, que são os tecidos epiteliais, podem ser originados de um dos 3 folhetos germinativos do embrião, tá? Depois que ocorre a fecundação, né, que eu estudei com vocês, né, aí o zigoto, né, ele não se implanta na parede do útero, né, para começar a se desenvolver. Nesse desenvolvimento vai formar 3 folhetos embrionários, que é tipo como se fosse 3 tipos de peles diferentes. Cada pele dessa, né, do embrião, do feto, vai formar um tipo de órgão diferente. Por exemplo, digamos que a ectoderme, ela vai formar a nossa boca, o nosso nariz, o nosso ânus. A mesoderme, né, ela forma os vasos sanguíneos. A endoderme forma o tubo digestivo, a nossa árvore respiratória, né? Então, cada folheto desse, né, depois que o embrião começa a se desenvolver, né, vai formar uma parte do nosso corpo. Então, o tecido conjuntivo, ele tem origem só mesodérmica, respondendo a pergunta, e o tecido epitelial, ele vai ter origem nas 3, tá? Nos 3 folhetos embrionários, nos 3 folhetos germinativos, tanto na ectoderme, quanto na mesoderme, como na endoderme. Isso aqui vocês vão achar no primeiro parágrafo falando sobre tecidos epiteliais, tá? E a diferença é que depende do local que nós estamos falando. Se nós estivermos falando da boca, aí é um tecido epitelial que foi formado na ectoderme. Mas nós estivermos falando dos vasos sanguíneos, ele já foi gerado na mesoderme, tá? Ou então, se estivermos falando do nosso tubo digestório, ele tem origem na endoderme. Então, a diferença é essa, né? Agora, nós vamos passar para questão 3. Olha. Mencione os tecidos conjuntivos que participam da sustentação do nosso corpo. Bem, gente, o tecido conjuntivo ele é dividido em 5 categorias, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo, o tecido sanguíneo, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, tá? Aí vocês deveriam começar a ler lá na página 684, tá? Então, a gente pode descartar logo de início o tecido adiposo, né, que é basicamente gordura, e o tecido sanguíneo, né, que é o sangue. E nenhum deles, né, para raciocinar, ajuda na sustentação do corpo. Então, sobra pra gente o tecido propriamente dito, o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Tá? Sobre essas 3 opções. Então, parando para raciocinar, e também a gente pode ler, tá? O tecido cartilaginoso, ele começa na página 689 e depois tem o tecido ósseo, né? Que termina lá na página 690. O tecido ósseo, né? Já dá para perceber que ele com certeza faz parte da sustentação do nosso corpo, porque é o que eu disse para vocês antes. Imaginem, né, um corpo cheio de músculos como o nosso, gordura, sem os ossos, né? Como a gente iria andar, como a gente iria se sustentar, como a gente iria ficar sentado, como a gente iria correr, né? Como a gente iria ficar, faria qualquer outra posição que não fosse ficar estirado no chão, né?
Então, o tecido ósseo, ele com certeza ajuda na sustentação do nosso corpo. Aí sobra pra gente o tecido cartilaginoso e o tecido propriamente dito. O tecido cartilaginoso, ele ele tem função de sustentação, tá? Também, como tem falando sobre ele na página 689, diz assim, ó: o tecido cartilaginoso ou simplesmente cartilagem apresenta consistência firme. Só nesse negócio de consistência firme, né? A gente já pode subentender que talvez ele ajude na sustentação, né? A sustentação de um corpo pesado como o nosso requer que, né, a parte que sustenta seja forte, né? Seja firme. Pronto, ele apresenta consistência firme, mas não é o tecido mais rígido do nosso corpo, né? Por exemplo, né, tem cartilagem nas nossas orelhas e do nosso nariz, né? Eles são partes duras? Não, né? São partes molinhas. E sim, ele tem função de sustentação, ele reverte as superfícies articulares, facilitando os movimentos. E é fundamental para o crescimento de ossos longos. O que quer dizer que ele reveste superfícies articulares facilitando o movimento? É justamente, né, aquele tecido macio, né, que desliza facilmente, que o nosso joelho, por exemplo, né, ele vai para frente e volta para a posição normal dele, né? O que é que permite esse deslizamento? Porque se fosse osso com osso, né, o deslizamento, né, do movimento do joelho, com certeza, né, um osso iria roçando no outro e ia desgastar, a gente ia ter um sério problema, né? Mas não. Tem, né, essa camada que ela é bem lisinha, que ela é firme, mas não é tão dura assim como os ossos, né, que é a cartilagem, e ela ajuda nesse deslizamento, né, e ajuda também que os ossos não rocem um com o outro. Às vezes ocorre, né, da pessoa pegar muito peso ou algum outro problema, e essas cartilagens, elas são, vão sendo destruídas aos poucos, né, como é o exemplo que eu falei pra vocês, né, da hérnia de disco. A hérnia de disco é justamente o esmagamento, né, dessas cartilagens, né, que há entre as vértebras, né, do nosso corpo, justamente para que elas não se toquem. Então, quando a pessoa pega muito peso, aí ocorre o esmagamento desses discos de cartilagem. Mas é só quando acontece, assim, alguma coisa excepcional mesmo. Porque na maioria dos casos, ela ajuda perfeitamente bem, né, o nosso corpo os nossos ossos a se moverem. Para vocês terem ideia, tudo o que se mexe no nosso corpo, olha, a pontinha dos nossos dedos, né, quando a gente abre e fecha os dedos, né, tem cartilagem em cada articulação dessa, tá? Tem cartilagem aqui no nosso antebraço, cartilagem no nosso ombro, nos ossos do nosso pescoço, no nosso joelho, aqui no comecinho aqui do fêmur, né, que liga aos ossos da bacia, também tem cartilagem que ajuda a movimentar. Vocês imaginem a cartilagem como aquele óleozinho, né, que a gente bota pro armador de uma rede, né, da rede parar de ficar rangindo, né? Assim, quando a gente bota, parece que é automático. Não sei se vocês já viram alguém fazer ou já fizeram, né? Mas quando a gente tem um armador que range muito, Ave Maria, faz muita zoada, incomoda muito. Então a gente coloca um pouquinho de óleo, seja ele de qualquer tipo, e para de ranger automaticamente, né? Ali, aquele rangido é como se fosse osso, né? Tocando no osso e se destruindo aos poucos, né? Aí, quando a gente coloca esse pouquinho de óleo, que no caso seria as nossas cartilagens, né? Que já estão presentes, a gente não precisa colocar nada, só precisa cuidar bem. Aí, esse osso, ele para, né, de roçar um contra o outro, né, e tem essa camada protetora lisinha que facilita o deslizamento, né, entre eles. Então, eles não vão mais se corroer, vão só realizar o seu movimento do joelho mesmo, né, que faz a gente andar. Então, aí a gente tem também aqui falando sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, né? A gente já viu que o tecido ósseo, ele faz parte da sustentação.
O tecido cartilaginoso também faz parte da sustentação. Vamos ver agora o tecido propriamente dito, o que é que diz sobre ele. Aqui na página 684 diz assim, ó. Ele preenche espaços não ocupados por outros tecidos, apoia e nutre células epiteliais, envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos e linfáticos. Olha só essa parte aqui, ó. Preenche espaços não ocupados por outros tecidos. O que é que quer dizer, né? Que ele apoia esses órgãos, né? Para que eles não fiquem, tipo, balançando pelo nosso corpo. Então, querendo ou não, ele dá sustentação ao nosso corpo, né? Aos órgãos do nosso corpo. Apoia e nutre células epiteliais, né? Também já é outro indício, né? Que ele sustenta de alguma forma o nosso corpo. E ele também envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos e linfáticos, ou seja, tudo que envolve alguma coisa está querendo dizer que protege, né? Que sustenta de alguma forma. Então, vamos lá à nossa resposta. Os tecidos conjuntivos que participam da sustentação do nosso corpo, escrevam assim. É o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo. Agora a gente vai para a quarta questão. Descreva a composição do sangue. Bem, gente, vocês iriam achar essa resposta na página 686, tá? O sangue, ele é composto pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, e corresponde a 55%, tá? De tudo que é de sangue, 55% é plasma. E o sangue ele também é formado pelos elementos celulares, tá? Que incluem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Essa parte, né, dos elementos celulares corresponde a 45% do volume sanguíneo. Então, mais uma vez, para não ficar dúvida, o sangue ele é composto pelo plasma e pelos elementos celulares, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. O plasma é a parte líquida do sangue e corresponde a 55%, né, de todo o volume sanguíneo. Os elementos celulares, né, pode-se dizer que é a parte sólida, entre aspas, né, e corresponde a 45% desse volume, né, do sangue. Então, a composição do sangue é essa. Agora a gente vai para a quinta questão. Cite as funções das plaquetas, das hemácias e dos leucócitos. Onde é que vocês iriam achar essa resposta? Vou já dizer para vocês. Bem, lá no quadrinho da página 687, 688, né, que fala sobre o sangue, vocês vão achar essa resposta. Qual é a função das plaquetas? Tá lá pro final, na última página. Então, vamos lá. As plaquetas, elas atuam, como diz aqui no texto, ó, do processo de coagulação do sangue, e elas atuam também no processo de cicatrização de uma ferida, tá? De algum ferimento, algum corte. Diz assim aqui, ó. Quando ocorre um ferimento com sangramento, as fibras musculares do vaso sanguíneo danificado se contraem, diminuem o calibre do vaso sanguíneo e, consequentemente, o fluxo de sangue diminui, né? As plaquetas e as células desses tecidos lesados começam a liberar enzimas, né? Que catalisam, né? E transformam a reação química retém os glóbulos sanguíneos, né? E essa catalisação química atua na coagulação do sangue, ou seja, estanca esse sangue. O que é essa coagulação do sangue, gente? É o sangue líquido, né?
acontece algum tipo de reação que ele fica mais pastoso e depois ele endurece, né? Quem não já se feriu e ficou com aquela cicatrizinha de sangue vermelho, quem não arranca, né? Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele não pode ter uma ferida que ele arranca. E fica aquela casquinha de sangue vermelha, depois ela fica preta. Pronto, ali é a coagulação do sangue. E pra que serve essa coagulação do sangue? Porque ele ficando durinho, né, endurecendo ali naquela parte do corte, vai secar e vai tipo tapar, né, aquele corte, né, aquele buraco que ficou na nossa pele. Então, estancando, né, o sangue, fazendo com que pare de sair sangue. Já a função das hemácias, então vou recapitular, né? As plaquetas, elas atuam no processo de coagulação do sangue, né? Que essa coagulação do sangue vai ser usada para quando houver algum tipo de ferimento, né? Que elas vão, junto com as células do tecido que foi danificado, né? Vão se contrair, vão fazer algumas reações químicas, né? Que retem os glóbulos sanguíneos, que acaba fazendo com que o sangue ele coagule e estanque. Já a função das hemácias, né, ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos, qualquer um desses nomes está certo, tá? Elas atuam no transporte de gases respiratórios, tá? Principalmente do gás oxigênio. Quando a gente inspira, as hemácias, né, elas transportam esse oxigênio que a gente inspirou, aí levam para todo o nosso corpo e depois elas levam lá pro pulmão, né, para ser purificado. E depois a gente expira e libera todo o gás oxigênio que está dentro do nosso corpo. Então as hemácias, elas fazem esse transporte de gases, tá? Ela transporta o oxigênio. O oxigênio que a gente inspira, ela leva para todas as partes do nosso corpo que estão precisando ser oxigenadas. Já os leucócitos, eles são células, né, que atuam na defesa do nosso corpo. E existem vários tipos de leucócitos, tá? No quadrinho aqui, ó, tem o neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito. Então vamos lá para a sexta questão. Explique como ocorre a coagulação do sangue. Foi justamente o que eu expliquei para vocês ali. Então vamos lá, mais uma vez, né? Quando ocorre um ferimento que tem sangramento, porque às vezes a gente tem o ferimento ele é tão superficial que não tem sangramento, né? Então é mais fácil cicatrizar. Quando ocorre um ferimento, as fibras musculares do vaso sanguíneo que foi danificado contrai, diminui o calibre do vaso e consequentemente diminui o fluxo de sangue, né? Para de vir tanto sangue. Aí começa o processo de coagulação. As plaquetas e as células do tecido que foi cortado, né, liberam uma enzima chamada tromboplastina, que na presença de íons de cálcio e de vitamina K do sangue, catalisa, né, aquela reação química que eu falei, que transforma a proteína plasmática protrombina na enzima ativa trombina. Essa enzima catalisa a transformação de uma proteína plasmática, o fibrinogênio ou fibrina. A fibrina forma uma rede de fios no ferimento, na qual ficam retidos os glóbulos sanguíneos, originando assim o coágulo que estanca o sangue. Então, gente, resumindo, né, como é que ocorre a coagulação do sangue? Quando ocorre algum tipo de lesão, né, que ocorre no vazamento de sangue, acontece uma série de mudanças físicas e químicas no sangue, né, com envolvimento de vários fatores, inclusive graças a uma série de reações que acontecem entre as proteínas do sangue, tá bom? Que é justamente esse monte de nome difícil aqui que eu falei. Vocês podem botar assim que tá certo também. Sétima questão. Comente a seguinte afirmação: os ossos são formados principalmente pelo tecido ósseo e por isso são órgãos sem sensibilidade.
não tem inervação, possui baixo metabolismo e não tem vasos sanguíneos. Então, vamos lá para a página que fala sobre os ossos. Gente, onde fala sobre o tecido ósseo é na página 689, tá? Mas na página 690 explica bem direitinho essa questão. Tá querendo que a gente analise frase por frase. Os ossos são formados principalmente pelo tecido ósseo? Exatamente, é verdade. Agora vamos lá para a próxima frase. Por isso são órgãos sem sensibilidade, não têm inervação, possuem baixo metabolismo e não têm vasos sanguíneos. Toda essa partida é totalmente errada, porque no segundo parágrafo da página 690 diz assim, olha: os ossos são ricos em vasos sanguíneos, além do tecido ósseo, apresentam outros tipos de tecido, reticular, adiposo, nervoso e cartilaginoso. Por serem estruturas inervadas e irrigadas, os ossos apresentam sensibilidade, alto metabolismo e capacidade de regeneração, tá? Então, só a parte que está correta dessa frase é a parte que eles são formados principalmente pelo tecido ósseo, tá? Mas ele também tem vários outros tipos de tecidos. Então, vamos lá para a atividade, né? De ontem, do dia 15. Que já é sobre tecido muscular e tecido nervoso, tá bom? Compare o tecido muscular com o tecido nervoso quanto à origem embriológica, quanto às características gerais. Então, eu passei da questão 8 até a 12, ainda tem mais 12 na outra página, tá? Então, como eu já expliquei para vocês essa parte da origem embriológica, na página 691 diz que o tecido muscular tem origem mesodérmica e na página 696 o tecido nervoso tem origem ectodérmica, tá? E quanto às características gerais, vamos lá, bem rapidinho. Os tecidos musculares, eles relacionam-se com a locomoção, né, e movimento de outras partes do nosso corpo, como a contração dos órgãos, do tubo digestório, do coração e das artérias. Ele é rico em dois tipos de filamentos proteicos, a actina e a miosina, que são responsáveis pela capacidade de contração dessas células, tá? Então, o tecido muscular, a principal característica dele é a contração e o relaxamento, né? Que permite que a gente se locomova, se mexa, realize vários tipos de atividades. Já o tecido nervoso, ele é responsável pela coordenação, né, das funções dos nossos diferentes órgãos, ou seja, é ele que vai dar ordem para a gente produzir mais insulina, para a gente produzir mais sangue, ou então para a cicatrização começar a ser feita, tá? Toda essa parte é responsabilidade do tecido nervoso. A questão 9 diz assim: comente a seguinte afirmação: o que define se o tecido muscular é estriado ou não é a presença de estrias longitudinais nas células musculares. Gente, e a afirmação é correta, tá? É a presença dessas estrias transversais, longitudinais, que dá esse nome, né, de estriado ou não a um determinado tipo de tecido muscular, tá? Então, vamos para a questão 10. Um aluno, ao explicar a matéria ao seu colega, disse o seguinte: o neurônio segue a lei do tudo ou nada. Assim, qualquer estímulo que chega ao neurônio desencadeia um impulso nervoso. Você concorda com a explicação? Por quê? Gente, essa afirmação ela não está correta, tá? Na página 697, que fala sobre o tecido nervoso, explica. Por quê? Porque o estímulo que gera o impulso nervoso, ele deve ser forte o suficiente
acima do determinado, né, do valor cítrico, que varia entre os tipos de neurônio, para induzir esse estímulo, tá? Não é qualquer estímulo que vai desencadear um impulso nervoso, não. Abaixo desse valor, né, desse valor cítrico, né, que varia de neurônio para neurônio, só provoca alterações locais na membrana do neurônio, né, que logo se acaba e não desencadeia nenhum tipo de impulso nervoso. Então, a afirmação ela é falsa. Não é qualquer estímulo no neurônio que vai desencadear um impulso nervoso, não. Tem que ser forte o bastante, né, que esse bastante vai variar de acordo de neurônio para neurônio, né, e ele tem que não só provocar uma alteração local na membrana, porque aí logo vai, né, se acabar. Aí vamos para 11. Represente em um desenho esquemático 2 neurônios generalizados e uma sinapse entre eles. Utilize nesse esquema para explicar o funcionamento dessa célula e a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro. Então, vamos lá. No slide que eu passei para vocês, tem foto de neurônio interligado, tá? Vocês deveriam, né? Vocês podem pegar essa figura e tentar desenhar da forma mais simples possível, né? Um neurônio ligado a outro, né? Aí qual é a estrutura do neurônio? É o corpo celular, que é aquela parte mais... Como é que diz? Mais redondinha. Aí tem os dendritos, né? Que são as ramificações do corpo celular. E tem o axônio, que é o prolongamento, né? Que é a caudazinha com as ramificações no final. Aí, como é que acontece essa sinapse, né? Um neurônio ligado ao outro. Um neurônio se liga ao outro através da extremidade do axônio com os dendritos do outro neurônio, tá? Vocês imaginem 2 neurônios, né? Aí, o finalzinho do axônio de um tem que se ligar com o comecinho dos dendritos do outro, para poder haver essa sinapse, né? Essa ligação. Aí vocês têm que explicar como é, né, que ocorre a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro. Na página 696, né, vocês vão encontrar mais ou menos como é que ocorre essa transmissão, né, do impulso nervoso. Como eu disse, o impulso nervoso ele é sempre transmitido no sentido, né, dendrito, corpo celular, axônio. Aí esse axônio se liga a outro dendrito que passa a informação para outro corpo celular que também passa para outro axônio, né. Aí lá na membrana, né, do neurônio, ela está em repouso com carga positiva, né, e do lado interno tá com carga negativa, né? Quando essa membrana se encontra nessa situação, ela tá polarizada. Essa diferença de carga elétrica, ela é mantida pela bomba de sódio e potássio, né? Que assim separadas, as cargas elétricas, elas estabelecem uma energia elétrica potencial através da membrana, né? Que é o potencial de membrana, o potencial de repouso. E quando ocorre um estímulo químico, mecânico ou elétrico no neurônio, né, ocorre a alteração, né, da permeabilidade da membrana, permitindo grande entrada, né, de sódio na célula. Com isso, ocorre a inversão das cargas, né, ao redor da membrana. Ou seja, o que era negativo fica positivo, o que era positivo fica negativo, né? Aí, a membrana fica despolarizada, gerando um potencial de ação, né? Essa despolarização se propaga pelo neurônio, caracterizando o impulso nervoso. Então, é assim que acontece, tá? O impulso nervoso. A membrana do neurônio, ela tá positiva e do lado de fora tá negativa. Aí ocorre algum estímulo químico, mecânico ou elétrico, né? Que permite que a membrana do neurônio ela se abra e entre sódio, né? Aí então tudo que era positivo fica negativo, né? E ocorre essa despolarização que gera esse potencial de ação e que caracteriza o impulso nervoso. Tem explicação mais detalhada aqui, tá? Na página do livro que eu disse pra vocês.
Aí vamos para a questão 12. Analise os cortes histológicos corados a seguir. Eles foram fotografados ao microscópio de luz. Identifique cada tipo de tecido e mencione suas principais características. Gente, essa 12, como eu só consegui identificar algumas, tá? Aí nós vamos deixar para depois, tá? Porque já tá dando muito tempo, então eu vou marcar uma outra aula para explicar para vocês, tá? Então vamos lá. Os exercícios da próxima, da próxima página. A1. Com a manchete, o voo de Malren, o estado de São Paulo noticiou no dia 23 de agosto de 2018 que a saltadora Malren Maggi ganhou a segunda medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. No salto de 7,404 metros de distância, Marra utilizou a força originada da contração do tecido muscular estriado esquelético para que pudesse chegar a essa marca. Foi preciso contração muscular e coordenação dos movimentos por meio de impulsos nervosos. Explique como o neurônio transmite o impulso nervoso ao músculo. O neurônio, ele transmite o impulso nervoso, gente, por meio da sinapse química, né? O impulso nervoso que chega até o axônio, ele proporciona a liberação de vesículas com neurotransmissores que são lançados, né, na fenda sináptica. Aí esse neurotransmissor se liga a um receptor de membrana da célula muscular, desencadeando o processo, justamente esse processo de contração muscular. Aí a B, para saltar, é necessária a integração da estrutura óssea esqueleto com os tendões e os músculos. Explique como ocorre a integração dessas estruturas para propiciar a atleta a execução do salto. Gente, os músculos eles estão unidos aos ossos pelos tendões, né? Justamente pelos tendões. Então, quando o impulso nervoso determina a movimentação do músculo, os tendões eles também se movimentam, provocando deslocamento dos ossos, né? Porque justamente eles estão ligados, então se um se mexe, o outro também logicamente vai se mexer. Aí vamos lá para a quarta questão. Um biólogo, ao estudar um determinado tecido de animais vertebrados, fez algumas descrições de suas observações. É formado por células dotadas de extensos prolongamentos, as quais liberam substâncias químicas que permitem a comunicação entre as células do tecido. Identifique esse tecido e o tipo de célula a qual se referiu o biólogo, justificando como você chegou a essa conclusão. Gente, a célula descrita é o neurônio, porque esses prolongamentos aí que está falando é os axônios, né? Que eles liberam esses neurotransmissores que possibilitam a propagação do impulso nervoso. Quando ele diz assim, ó, liberam substâncias químicas que permitem a comunicação entre as células do tecido nervoso. Quem é que é o responsável, né, por determinar todas as nossas funções, né? Quem é que vai fazer o quê? Quem é que vai produzir qual substância? É o tecido nervoso. Então, essas células aí são do tecido nervoso, tá? São os neurônios. Então, gente, essa foi a explicação das atividades, né, dessa semana. E como eu disse, eu vou separar um tempinho mais, um tempo maior, né, para explicar a questão 12 para vocês, porque já tá dando 40 minutos de aula, né? Então eu iria ficar muito comprido se a gente fosse falar um por um e ainda explicar, né, suas características, tá bom? Mas não se preocupem que eu vou explicar para vocês a questão 12, tá? Um beijo e até a próxima aula.